Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós temos essa planilha onde temos os meses e vamos preencher aqui com alguns valores recebidos e nós vamos ter aqui o acumulado desses valores recebidos, a meta mensal, a meta anual, o resultado atual e a média mensal. E apesar de ver algumas opções misturadas nessa aula de hoje, o principal nessa aula de hoje é falar sobre mostrar a função se erro. Então vamos lá. Qual vai ser como que nós vamos fazer o acumulado aqui? Igual, soma, e aí nós vamos somar todas essas células dos valores recebidos. A meta mensal, vamos colocar aqui como 10.000. A meta anual vai ser o valor da meta mensal vezes os 12 meses. O resultado atual vai ser o acumulado menos a meta anual. Então perceba que ele ficou aqui negativo. Então ele está negativo porque ainda não recebemos nenhum valor, não temos nada no acumulado. Conforme a gente for obtendo os valores aqui, aí vai mostrando o acumulado e vai diminuindo aqui o negativo, que é o resultado atual. E a média mensal é a média dos valores recebidos. Opa, deu um erro aqui. Então, é nessa questão que entra o se erro. Então, o Excel ele possui alguns erros, né? E para não ficar com esse erro feio aí, como que nós devemos utilizar o se erro? É só iniciar a fórmula com o se erro. E no final da fórmula, você tem algumas opções, como por exemplo, se você quiser deixar essa célula em branco, é só você abrir aspas, espaço, fecha aspas. E aí, ao invés do erro, a célula fica em branco. Se você quiser mostrar uma mensagem, você coloca dentro da aspas a mensagem. E ali ele vai dar uma mensagem para a pessoa. Ou se você quiser deixar com valor, né? Mostrar o zero, por exemplo. E é o que nós vamos fazer nesse nosso exemplo. Não precisa nem deixar as aspas. Simplesmente coloca o zero ali. E aí ele fica ali como se tivesse um valor, né? Mas como não tem nada, fica só com o tracinho. Tá ok? Então vamos começar a preencher aqui os valores recebidos. 10.000, 15.000. Perceba que conforme vai entrando os valores recebidos, ele vai somando aqui no acumulado e vai diminuindo aqui o resultado atual.
E agora, para finalizar, vamos usar aqui um pouquinho da opção aí da formatação condicional. Então vamos selecionar aqui os nossos valores, formatação condicional, nova regra. Vamos usar essa primeira opção mesmo dos valores, conjunto de ícones. Vamos pegar aqui as setinhas. Aqui nós vamos mudar para fórmula. E aí, como que vai ficar essa nossa fórmula? Vai ficar assim: se o valor for maior que a meta mensal e o outro valor aqui for igual à meta mensal, então se ele for maior que a meta mensal, ele vai ficar verdinho. Se ele for igual, amarelinho. E se for menor, vermelhinho. Ok? Olha lá. Então, aqui, valor igual à meta, amarelinho. Valores superiores à meta, verdinho. E inferiores à meta, vermelhinho. Ok? Então, por exemplo, se o valor aqui fosse 7.000, olha lá, vermelhinho. Ou 10.000 e 10 centavos, verdinho. Então, mesmo valor, amarelinho. E vamos também colocar uma formatação condicional aqui no nosso resultado atual. Então, formatação condicional, nova regra. Vamos usar aqui a última opção, usar uma fórmula. E aqui a nossa fórmula vai ser o seguinte: se esse resultado atual for maior ou igual se ele for maior ou igual então se ele for maior ou igual a 0, ele vai ficar na cor verde. Ok. Mas se ele for, aí voltamos lá novamente, nova regra. Se esse valor for menor que 0, ele vai ficar vermelhinho. Então ele está verde porque está positivo, né? Mas vamos supor que aqui não tivesse vendido nada. E nem aqui. Olha lá. Então, ao ficar negativo, ele fica vermelhinho. Tá? E positivo, ele fica verdinho. O acumulado também dá para fazer a mesma coisa, né? Formatação condicional, nova regra, fórmulas. Então, se o valor acumulado for maior ou igual ao valor da meta, ele vai ficar verdinho. Agora, se o valor acumulado
valor acumulado for menor que a meta, ele vai ficar vermelho. Então, vamos supor que não tivesse esses valores. Ó, então, o acumulado está abaixo da meta, vermelhinho. E o resultado atual negativo, vermelhinho. Tá ok, pessoal? Então, nós vimos aqui como utilizar o se eu para não ter aquele erro feio. E aproveitamos e vimos mais um pouquinho aí de formatação condicional. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.